weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up, too. Bitch, this is fame, not clout. I don't even know what that's about, watch your mouth. Baby, gotta keep on twice the size of the crib. I can never tell a shit, it is what it is. Saying what I had to, did what I did. Never turn my back on everything. Tudo que sobe e desce, tudo que entra sai. Hoje você me vê, amanhã talvez não veja mais. Tudo que nasce morre, tudo que vem se vai. A população da cidade foi apanhada de surpresa com a notícia da morte de 3 pessoas bacabalenses. Nos registros, constam que a jovem Carliane Borges morreu dentro de um ônibus participando de uma excursão para Valparaíso, um parque aquático próximo à cidade de Bacabeira, quando teve um infarto fulminante. As lembranças ficam, não tem como voltar para aquele momento, naquele lugar, aquele sorriso. Jamais verá de novo. Já a senhora Nilda de Souza estava comemorando seu aniversário no povoado Alto dos Crentes, município de Bacabal, quando começou a passar mal e, em seguida, foi acometida de uma parada cardíaca. Onde estiver, olha por mim, o meu amor não vai ter fim. O terceiro jovem trata-se de Rodrigo Melo, residente na Rua da Esperança. Ele também foi vítima de um infarto fulminante na manhã desta segunda-feira. Onde estiver, olha por mim, o meu amor não vai ter fim. Tudo que passou do meu lado estará pra sempre marcado. Onde estiver, olha por mim, o meu amor não vai ter fim. Tudo que... O infarto fulminante, como o próprio nome sugere, é aquele que acontece de repente, totalmente sem aviso. É por isso que pode ser fatal. Tanto é que é uma das principais causas mundiais de morte súbita. E para falar sobre o assunto, procuramos a opinião de um especialista. A nossa procura saiu muito melhor do que a encomenda, porque ao invés de um, temos 2 profissionais especializados, Dr. Maurício Carvalho e doutora Fernanda Belém. Doutor, o que pode ter acontecido com essas pessoas que tiveram infarto aí neste final de semana, que todas as 3 aparentemente jovens? É difícil a gente dizer a causa específica de cada um. Tanto porque a gente não esteve presente para avaliar cada indivíduo, tanto quanto também porque a gente não conhecia as doenças pré-existentes que eles traziam. Existem inúmeras causas de infarto em jovem, e existem inúmeras causas de morte súbita em jovem, né? Não é só o adulto de meia idade ou o idoso que tem infarto. O jovem também pode acontecer isso, e é por isso a necessidade de se fazer avaliações, o famoso check-up, né? Porque você consegue identificar essas causas antes. Doutora Fernanda Belém, a pergunta para a senhora é a seguinte: o que pode se fazer para prevenir essas doenças do coração? Certo. Primeiramente, queria reforçar que os fatores de risco para a doença cardíaca, eles não são específicos de adultos ou de idosos. Os jovens também têm, que pode ser hipertensão arterial, existem jovens diabéticos, jovens que fumam, né? O tabagismo também está associado à doença cardíaca. Existem também pacientes que têm história na família de doença cardíaca, e pacientes que já nascem com algumas patologias, algumas doenças congênitas que ele desconhece e que na hora que, no dia a dia, ao fazer algum esforço, né, a doença se manifesta do coração e pode causar
morte súbita. Doenças tanto do músculo cardíaco em si, como anomalias, né, problemas nas artérias do coração que ocorrem desde o nascimento e só vão manifestar às vezes na fase adulta, causando infelizmente morte súbita. Mas isso a gente pode prevenir fazendo check-up cardiológico, que a gente consegue detectar, na maioria das vezes, precocemente esse tipo de problema no coração. Doutor, é por isso que realmente se tem a necessidade de fazer essas prevenções, né? Até para poder detectar. Mas uma outra pergunta que eu queria fazer junto com essa é que o sedentarismo ligado à falta de exercícios físicos também pode contribuir? Com certeza. A população hoje, ela está cada vez mais cedo, ela é sedentária, ela é obesa, o indivíduo fuma mais cedo, ele bebe, usa álcool, outros tipos de substâncias mais cedo, e tudo isso tem influência nesses desfechos. A gente, como a doutora falou, existem inúmeras causas de morte súbita. A gente sabe que infelizmente, o que ocorreu com eles foram mortes súbitas. A gente imagina que pode ter sido infarto, mas até mesmo por esse histórico de serem tão jovens, a gente não pensa em primeiro momento em infarto. A gente pensa em outras causas de morte súbita, como algumas anomalias congênitas, algumas malformações que podem ficar ocultas durante o decorrer da vida, até mesmo por conta do sedentarismo, ele demora a ter sintomas. E isso vem aparecer quando ele tem uma emoção forte ou quando tem alguma outra situação que pode aumentar o risco de fazer uma arritmia ou qualquer outra causa de morte súbita. Doutora, qual o check-up mais que pode ser feito assim para que a pessoa realmente possa detectar essas patologias com antecedência? É muito importante fazer a avaliação médica de rotina, que inclui a anamnese, onde a gente vai conversar com o paciente, ver se ele já está sentindo algum sintoma relacionado ao coração. A gente avalia no exame físico as batidas do coração, o ritmo dos batimentos, se tem algum sopro no coração, a gente já verifica a doença até pelo exame físico e anamnese do paciente. A depender de cada caso, a gente solicita os exames complementares. De basal dos exames, a gente tem o eletrocardiograma, mas dependendo da nossa suspeita, a gente até aprofunda mais com o ecocardiograma, teste de esteira, que é o teste ergométrico, depende da suspeita clínica de cada paciente. Doutor, as mulheres, geralmente, elas procuram mais o médico do que os homens, mas quando se trata de coração, todo mundo tem a mesma intenção. Com certeza, o homem ele tende a ser menos cuidadoso com sua saúde. Apesar da mulher, ela tem uma certa proteção hormonal antes da menopausa, a mulher ela começa a ter mais fatores de risco após a menopausa, mas ela também é suscetível às doenças do coração, inclusive pela presença tão forte desses fatores de risco no nosso dia a dia. Como a gente já falou aqui, sedentarismo, obesidade, consumo de gordura, uso excessivo de álcool, de fumo, tudo isso vem a aumentar o risco cardiovascular desses pacientes. Doutora, que recomendação a senhora deixaria para as pessoas que, inclusive, são até parentes dessas pessoas que faleceram, até por ter detectado esse diagnóstico na família? Certo. Todo parente de primeiro grau, né, pais, irmãos, filhos, de pacientes que tiveram morte súbita, eles têm que obrigatoriamente fazer uma avaliação cardiológica, para que a gente consiga identificar precocemente antes doenças que a pessoa possa não saber que existe, que já tem no coração e que venham a manifestar de uma forma tão fatal. A gente consegue prevenir através da consulta, identificar precocemente e já começar o tratamento. Então é obrigatório fazer essa avaliação cardiológica para todos os parentes. Doutor, e a sua recomendação? Eu acho que a doutora Fernanda ela foi muito completa na sua explanação, porque assim, você imagina que um indivíduo desse que faleceu, ele vem a ter uma doença congênita. As doenças congênitas, por exemplo, do músculo cardíaco ou anomalias outras das artérias do coração, elas tendem a ter um componente genético muito forte. Então, se o indivíduo tem, por exemplo, uma miocardiopatia hipertrófica, a gente sabe que existe um risco grande de um irmão dele, um parente de primeiro grau dele, vir a ter um problema semelhante. Então, a importância de fazer essa avaliação
em todos os parentes de primeiro grau de cada vítima. E eu quero também aqui me solidarizar com a família das 3 pessoas que faleceram, que partiram precocemente, que deixaram o convívio dos seus familiares, dos seus amigos, e pedir que Deus conforte, porque eu sei que é um momento de dor e Deus estará com eles, amenizando a dor em seus corações. Tudo que sobe e desce, tudo que entra sai. Hoje você me vê, amanhã talvez não veja mais. Tudo que nasce morre, tudo que vem se vai. Hoje morreu um sonho,